A gente ficou full pistola o fim de semana inteiro com o tweet do Felipe Neto. Sim, estamos voltando a falar do Felipe Neto, mas talvez não exatamente do jeito que vocês acham que a gente ficou puta. Aí eu fiquei pensando assim, seria muito bom a gente ter um especialista em ensino de literatura falando aqui com a gente, quando percebi que há 5 anos eu faço isso com uma especialista em ensino de literatura que há 30 anos dá aula de literatura e de redação, de gramática em ensino médio. Então eu gostaria, por favor, que vocês ouvissem a Tati, que vocês ouvissem com calma. Tati, você quer que eu introduza antes dizendo qual foi o tweet do Felipe? Acho bom. Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que acham literatura um saco. O que eu acho desse tweet do Felipe Neto? Basicamente, eu concordo com o Felipe Neto, né? Como professora e como... Obviamente, eu concordo, porque, para mim, as pessoas que começaram a criticar o Felipe Neto pelo que ele falou, na verdade, interpretaram mal e porcamente o tweet, porque ele não está falando cancela Machado de Assis, cancela Álvares de Azevedo, e a escola tem que dar livro de youtuber. Não está falando isso. Em nenhum momento ele fala isso. Pelo contrário, ele fala que é um desserviço das escolas para a literatura. E aqui eu já vou fazer uma primeira distinção, que é entre ensinar leitura de textos de gêneros variados, reportagens, textos científicos, resumos, resenhas, enfim. Isso é um universo. Existe um outro universo, que é muito estudado, que é o ensino de literatura, literatura sendo a arte, a manifestação estética da palavra, da linguagem verbal. Essa é uma distinção. Nem todo livro vai ser ensinado ou discutido na aula de literatura, e nem todo texto é discutido numa aula de literatura. A literatura trata de um cânone. O ensino de literatura envolve, sim, também o conhecimento dos clássicos. Então, eu já quero antecipar os meus pressupostos para essa discussão, que é assim, a escola tem a missão e o papel social de ensinar literatura, sim. Porque outros tipos de textos as pessoas leem de outras formas, em outras aulas e tal. A escola tem que fornecer o instrumental, o aparato, inclusive teórico, linguístico, para que as pessoas acessem a literatura. O Antônio Cândido, num texto muito bonito dele, chamado Direito à Literatura, ele fala... lindo! Literatura é um direito humano. E a literatura é uma forma de humanização do homem, né, do ser humano, vamos lá. Pela literatura se humaniza. Então, assim, você não pode impedir o acesso da juventude, das crianças, à boa literatura, embora o conceito de boa literatura seja bastante flexível historicamente. Então, assim, esse é o pressuposto. Ninguém está falando que na escola vão ler Júlia e Sabrina. Para variar, na internet, as questões todas ficaram reduzidas ou lê Machado de Assis, ou o jovem vai ficar no TikTok. Só sabe ler Twitter e TikTok. Como se não tivesse uma miríade de coisas, um universo de coisas entre Machado de Assis e entre TikTok, entendeu? Eu acho muito engraçado isso, porque aí você fala, não, gente, o Felipe Neto pode... O Felipe Neto nunca pode estar certo! E aí eu queria adiantar, já que faz cerca de 1 hora, deve fazer umas 2 horas agora, que ele postou uma explicação imensa no Twitter e eu concordo com quase tudo o que ele diz ali. Entendeu? É uma explicação ótima. Eu posso pôr o link aqui nos comentários para vocês. Vocês vão lá ver. Tá certinho, gente. Tem que parar de reduzir a questão assim, primeiro que subjuga o estudante de ensino médio de diversas maneiras. Porque ou ele fica no TikTok, ou ele não entende Machado de Assis, ou como assim ele não entende Machado de Assis? E se ele não entender Machado de Assis, ele só vai ficar no TikTok. Vira uma questão que você fala, bicho, descansa a militância um pouco.